Boa noite. Boa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus possa estar te abençoando. Hoje o tema da pregação é fé me leva às obras. Eu te faço uma pergunta: como está a sua fé? Talvez alguém fale: eu não tenho fé. Mas o motivo que trouxe você à igreja foi a fé. Porque se você não tivesse fé, você não estaria na casa de Deus. Talvez você fale: minha fé está muito pequena. Mas está na hora de desenvolver essa fé. E Deus vai te dar força para desenvolver essa fé. Amém? Amém. Convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus 11. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Agora eu queria ilustrar para você uma casa. Quando ela está sendo construída, ela começa por onde? Pelo alicerce, pela base. Então a minha e a sua vida, nós temos que ter um fundamento, que é a fé. Essa fé é um fundamento, mas ela tem que estar canalizada na pessoa certa. A fé, a minha e a sua fé, está alicerçada aonde? Em Jesus? É em Deus? Ou são em pessoas, ou as circunstâncias que te cercam, te faz você crer ou duvidar do amor de Deus? Aonde está o seu fundamento? A fé tem que ser um fundamento na minha e na sua vida. Tem que ser a nossa base. Abra agora em Tiago, é um capítulo para frente. Tiago 2. Tiago 2, 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-los? Aqui Tiago está fazendo uma pergunta para a igreja. Porventura, a fé pode salvá-los? A minha e a sua fé tem que nos impulsionar para as boas obras. E quando nós falamos de boas obras, quando começamos a fazer as boas obras, sempre é justificando Jesus, sempre é justificando o amor dele, é sempre justificando o que ele fez por mim e fez por você. A nossa fé tem que ser impulsionada às obras. E o que Deus tem te pedido e você não fez? Qual o passo de fé que Deus já te pediu e você está duvidoso? A fé é um fundamento. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templos de Deus, e nós temos que estar alicerçados nessa fé, numa fé inabalável. Por mais difícil que esteja a situação à sua volta, Deus tem cuidado de você. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus tem te carregado no colo. Deus tem me carregado no colo. Comece a enxergar o seu ambiente com os olhos da fé. Comece a falar para o Senhor: Senhor, me ajude a enxergar a tua vontade. Me ajude a olhar as coisas do jeito que o Senhor olha.
E você vai ver que vai ser totalmente diferente. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades, as provações que acontecem na sua vida, é para te moldar, é para te ajudar a crescer em fé. Versículo 15 e o 16. Aqui o Tiago vai nos dar um exemplo. E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O Tiago está falando assim: se você vê uma pessoa que está com falta de alimento, uma pessoa que está sem roupa, mas a Bíblia determina que são irmãos e irmãs, cuidado com as pessoas que pedem as coisas para você aí fora. Precisamos nesse momento ter muito discernimento, porque hoje tem muitas pessoas querendo aproveitar situações. Amém? Então ele está falando assim: irmãos, olhem para a vida das pessoas. Elas estão pensando, elas estão necessitando de alimentos, mas se você tem condições de abençoar a vida de um irmão, talvez até com valor financeiro, e você não faz, que fé é essa? Quando Deus coloca uma circunstância na sua vida, sempre vai ser em benefício ao próximo. Deus nos dá oportunidades diariamente para nos abençoar a vida de outras pessoas, não só financeiramente ou como veste, mas com uma palavra. E como está seu coração? Está cheio da palavra do Senhor? Ou você está vazio? Essa noite você veio buscar o pão da vida, a palavra do Senhor Jesus. Deixe Ele encher a sua vida nessa noite. Não deixe o sono, não deixe as circunstâncias te parar. Mas lute, porque Ele é fiel. 17. Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a nossa fé tem que ter ações. A nossa fé tem que nos levar a um grau espiritual alto. A nossa fé tem que nos impulsionar para a frente. Ou você está parado? Irmãos, temos que reagir. Temos que pedir socorro para Deus. Temos que apresentar as nossas dificuldades diante do altar de Deus, em oração. Se está com aflição, ore a Deus. Se está alegre, ore a Deus. Em todo o tempo nós temos que orar a Deus. E talvez alguns pensam que Deus está ocupado demais para atender tal oração. Irmãos, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos escutar. Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Hebreus, volte um pouquinho, no capítulo 6. Capítulo 6, no versículo 12. Hebreus 6, 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Em outras palavras, no lugar de paciência está perseverança. Então nós temos que ter fé e perseverança. Porque os grandes homens de Deus, eles venceram esse mundo. Através do quê? Através da fé e da perseverança. Então nós temos que perseverar, ter fé e lutar. Temos que ter garra.
Muitas vezes, o mundo quer nos parar, as vontades, as aflições, os desejos. É uma luta constante. Mas nós temos que perseverar na fé. Nós temos que ser imitadores desses grandes homens. Daniel foi um grande homem. Jesus foi um grande homem. Paulo, o apóstolo Paulo diz: se a minha vida bastasse só nessa vida, eu era o homem mais miserável do mundo, porque a esperança dele estava lá na pátria celestial. Ele foi açoitado. O Paulo levou açoites, foi decapitado, mas pela fé ele vai herdar a terra prometida, a terra lá que está preparada para ele e para nós. O que nós precisamos é perseverar, é lutar, não deixar que as aflições, os seus problemas façam você parar. Lute, persevere. A nossa fé é uma fé viva, não é uma fé morta. Hoje nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo, porque o passado te aprisiona. Não deixe o passado te aprisionar. O diabo traz as coisas lá do passado para jogar na sua mente, que você não é capaz, para dizer para você que você não dá conta e é mentira. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, todas as coisas. Nós podemos vencer a depressão, porque Jesus tem nos abençoado, porque Jesus morreu na cruz por nós. A vida medíocre espiritual que nós temos levado, nós não precisamos levar essa vida medíocre mais, porque Jesus nos trouxe o acesso ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, se nós temos um caminho, se nós temos uma esperança do céu, é porque Jesus nos trouxe essa esperança. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Deus tem prazer em nos dar esse céu, e nós podemos usufruir do reino de Deus aqui na terra. Mas que jeito, Marcelo? Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha em nós o teu reino e faça a tua vontade. O reino é dele, e nós podemos justificar Deus aqui na terra, viver nesse reino. Abre 2 Pedro agora, capítulo 1. É um pouquinho para frente, depois Hebreus, Tiago, Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aqui o Pedro vai nos dar um conselho. Diz assim: e vós também, ponde nisto mesmo toda a diligência, todo o zelo, acrescentai a vossa fé. Então, o Pedro está falando para as pessoas que têm fé. Ele está falando assim: acrescentai a vossa fé a virtude, que é o poder, a virtude, a ciência. Então a nossa fé tem que ser uma fé progressiva. Junto com a fé nós temos que ter virtudes, temos que ter conhecimento, que é a ciência. 6. E a ciência, a temperança, o equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio em Deus, e a fé pode te dar isso. A temperança, a paciência, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade é o afeto entre os irmãos. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas,
ao 7. Desculpa, faltou o 7. E a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. O 8. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, preguiçosos, perplexos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Pedro está falando, se não faltar em vocês a fé, a virtude, a ciência, a temperança, vocês não vão ficar ociosos, mas vocês vão conhecer mais, vocês vão prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, assim como Deus, o Pai, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Não pense que você já conheceu tudo em Deus, porque você não conheceu nem um terço aquilo que Deus tem para me revelar a mim e a você. E mesmo no céu, nosso conhecimento vai ser progressivo. Então Deus tem muito para nos dar. Muito para nos dar. Basta você se dedicar mais à leitura da palavra, à oração, ao jejum, porque desse modo vamos estar buscando e vamos estar mostrando para Deus: o Senhor é essencial na minha vida, o Senhor é o que eu mais quero. Versículo 9: pois aquele em quem não há essas coisas é cego. A pessoa que não tem fé, a pessoa que não tem virtude, que não tem esperança, é uma pessoa cega. A palavra está falando no versículo 9: nada vendo ao longe. Essas pessoas não conseguem discernir as coisas. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. As pessoas que não semeiam, as pessoas que não germinam a fé, porque a nossa fé, Jesus fala que é o tamanhozinho de um grão de mostarda. E se buscarmos, vai ficar da maior das hortaliças, maior das árvores. Então a nossa fé tem que ser irrigada todos os dias. A nossa fé tem que estar alicerçada na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E a pessoa que não tem essa fé é uma pessoa cega, como diz a palavra. Estamos nas vésperas de uma eleição. O que você tem visto? Você tem discernimento para discernir ambos os lados? Se você não tem, peça para Deus, para que você comece a enxergar as coisas com os olhos espirituais, as circunstâncias que te rodeiam. 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Seja mais firme, porque Deus te chamou. Tem um propósito e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Nós não vamos tropeçar se nós tivermos uma fé viva, uma fé em desenvolvimento, uma fé alicerçada. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Convido você a ficar em pé. O primeiro louvor que vamos cantar é Rompendo em Fé. No louvor diz: cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance de crescer um pouco mais. Todas as vezes que a sua fé é provada, Deus está te dando uma oportunidade de crescer. Irmão, Jesus fala assim, lá em João 10: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas também Jesus diz: no mundo tereis aflições. Eu consigo enxergar essas aflições, é Deus estando com você. É Deus segurando nas tuas mãos e falando: vem comigo.
Então você não precisa levar essa vida medíocre mais. A oportunidade, as provações que chegam até mim e até você é para nós nos amadurecer a nossa fé. Amém?